Tayane conectando. Bom dia, Tayane. Muito bem, gente. Então, hoje vamos começar a semana 3, né? Conteúdo aula 5 na terça e aula 6 na quinta-feira, né? Correspondente à semana 3. Vocês têm uma avaliativa para fazer lá no Moodle, né? Semana 3, avaliativa 3. Como sempre, no início de cada aula, nós relembramos o nosso calendário. Então, vamos fazer, né, essa tarefa de relembrar, né, a todos, para que ninguém esqueça desses compromissos que vocês têm. Tá? Na primeira semana, dia 20/4 e 22/4, a gente teve aula 1 e 2, e vocês ficaram com aquele compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, valendo 1 ponto, né, cumprindo o prazo como consta no guia do aluno, que é um arquivo que vocês têm que abrir, né, e anotar as datas lá, para vocês não perderem o prazo. Depois que encerrou, não haverá como fazer novamente, né. Dia 27/4 e 29/4, aula 3 e 4, foi na semana passada, semana 2, e correspondente à semana 2, lá no Moodle, vocês têm a atividade avaliativa 2 para fazer, valendo 1 ponto, cujo prazo se encerra, como consta no guia do aluno. É um arquivo que vocês têm que abrir e anotar as datas. Inclusive, nós já estamos na semana 3, né? Lá desde o primeiro dia a gente está avisando o pessoal, né? Abra um guia do aluno, anotem as datas aí dos prazos para vocês não perderem, né? Mesmo assim, acredito eu que alguns não fizeram, né? Tem acontecido bastante com frequência em cada aula. O pessoal pergunta, né? Quando é que encerra? Então, significa que ainda não abriram o guia do aluno, não anotaram as datas. Ah, isso é importante, que aí vocês têm no caderno, uma folhinha anotado, né? Aí vocês já, né, têm isso facilmente a consultar, né? Para não perder os prazos. Sempre tem alguém perguntando o prazo, é porque provavelmente não anotou, né? Esses prazos. Lá desde o primeiro dia a gente já combinou, né? Tá lá o guia do aluno, dentro do portal do aluno, entra no Moodle entra na disciplina de produção e materiais, tá lá o guia do aluno, anotem. Mas aí o pessoal, alguns ainda não fizeram, né? Então façam, gente, o mais breve possível, né? Já estamos na semana 3, abrir o guia do aluno e anotar as datas. Né? Lembra que a gente, no contrato pedagógico, mostrou lá, abriu o Moodle, a gente mostrou onde está o guia do aluno, a gente abriu o guia do aluno, mostrou que vocês tinham que ler ali, grifamos as datas, inclusive, para vocês anotarem. Isso é preocupante, né? Porque se não está atento a isso, né, que já foi tratado lá desde o primeiro dia, de repente pode acontecer de estar perdendo, né, prazos porque não está fazendo o melhor registro aí, né, para não perder essa memória aí das datas. Asselin conectando, bom dia. Semana 3, então, gente, temos agora, hoje, aula 5, quinta, aula 6. Correspondente à semana 3, vocês têm a avaliativa 3 para fazer lá no Moodle, vale 1 ponto também. A data também está no guia do aluno. Então, não tem outro jeito, né? Tem que abrir o guia do aluno e anotar as datas, tá? Senão vocês vão ficar sempre perdidos. Semana 4, 11/5 e 13/5, aula 7 e 8. Vocês terão atividade avaliativa 4 para fazer lá dentro do Moodle, dentro da semana 4. Vale 1 ponto, prazo está no guia do aluno. Repito de novo, gente. Todas as aulas a gente fala isso, né? As datas onde estão, no guia do aluno, está lá. A gente precisa anotar. Né? Não adianta, né, a gente ter a informação e não usar ela, né? A gente vai ficar realmente batendo cabeça, né? Todas as vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. E aí a gente fica naquela situação, né, de dúvida. Então, para não ter dúvida, anota. Abre o guia do aluno está lá desde o início das aulas, né? Dentro do Moodle, dentro da disciplina de produção de materiais, é o primeiro arquivo que aparece lá. Você tem que abrir o guia do aluno e anotar as datas. Tá? Se não anotar, vai acontecer de perder prazo, né? E aí não tem como fazer. Tá? Desde o primeiro dia, a gente falou isso. Todas as aulas, no início de cada aula, a gente relembra isso aí. Né? Mas mesmo assim, acontece, né? São 4 avaliativas lá no Moodle, né, gente? 4 pontos, então. Mais o trabalho disciplinar, 6 pontos. Então, na N1, fecha uns 10 pontos da N1 com os 4
avaliativas, mais o trabalho disciplinar 6. Então, são 10 pontos na N1, tá? A entrega do trabalho até dia 15/5, conforme a gente tratou lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Entrega no Classroom, abre ali no próprio Classroom, faz a sua entrega ali. Quem não lembra, né? Quem não assistiu o contrato pedagógico está na aba Atividades do Classroom, no tópico Contrato Pedagógico. Abre o vídeo e assiste. A gente tratou ali com detalhes, né? Esse elemento do trabalho. Vocês podem fazer individual, duplo ou trio, né? Caso queiram, mas a entrega é individual, tá? Cada um vai entregar o seu arquivo separadamente dentro do seu Classroom. Acontece que a nossa média, né, gente, ela não é só uma nota, são duas notas, né? Tem a N1 e tem a N2, tá? Depois da revisão, no dia 18/5, que vai acontecer, lá no dia 20/5, acontece a nossa prova final da N2. Vale 10 pontos. A prova é no Moodle, né? Acessando o Moodle ali abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer a prova final, que vocês vão fazer valendo 10 pontos. Então, a nossa média vai ser N1 mais N2 divididos por 2. A média mínima é 6 para aprovação. Nesse dia 20/5, não tem conexão ao vivo, é apenas a prova. O que vai ser postado ali no Classroom? No Classroom vai ser postado às 9 horas, né, um pouquinho antes das 9 horas, as instruções de prova e o código. Vocês vão ler as instruções, copiar o código e vão lá abrir o Moodle, né, clicar na prova, inserir o código que vai ser solicitado e fazer a prova das questões, salvar e enviar, automaticamente ela já dá nota para vocês. Então, a média soma N1 mais N2 divide por 2. Se ficar abaixo da média 6, reprova por nota, reprovaria. No entanto, ainda tem uma chance, né, que é a prova de substituição. No dia 5 de junho, vocês acessam o Moodle, né, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 da prova final. Para quem ficou abaixo da média, apenas para quem ficou abaixo da média, vai aparecer lá a prova de substituição, clica nela, essa não tem código, né, faz as 10 questões e vai substituir a menor nota, né, entre a N1 e N2, para tentar atingir, então, a média 6. Tá? Repito, gente, todas essas informações foram tratadas no contrato pedagógico com detalhes. O vídeo do contrato pedagógico tem mais de 1 hora, né? E está disponível ali para vocês, a gente tratou tudo detalhadamente. Quem não lembra, volte lá no vídeo, assista, né? Para não perder essas informações. E tem que fazer aquilo que a gente informa, né? Tá? E tem que anotar as informações, né? Senão vocês vão ficar perdidos, né? Se não fizerem aquilo que foi informado, né? Não tem muita solução, né? É indicado o caminho. A gente não faz aquilo que é indicado no caminho, né? A gente se perde mesmo, tá? Aí se perde não por falta de informação, mas por falta de fazer aquilo que foi informado, né? E aí sempre é um risco, né, gente? De chegar no final lá, né? Não fiz as avaliativas, não entreguei trabalho, vai reprovar por nota, né? Porque não fez o que é determinado no processo avaliativo, tá? Então tomem bastante cuidado em relação a isso. E é claro, né? Além do processo avaliativo, tem que ter 75% de frequência, né? As aulas para aprovação. Então, é a média 6 no mínimo e 75% de frequência as nossas aulas. Quantas aulas são? Então, tem aqui todas as datas de cada aula, né? 75% das aulas tem que estar presente, tá? Sei que, para muitos de vocês, né, isso é uma repetição cansativa, mas para outros, né, ainda é necessário. Então, sempre no início de cada aula, a gente repete, no mínimo, o calendário. Sou bastante insistente nisso, né? Porque acontece, gente, tem alguns alunos, né, que acabaram não assistindo o contrato pedagógico, né? Deixam passar algumas informações que, né, acabaram não anotando, né? E quando a gente repete, né, pelo menos em algum momento, né, consegue pescar alguma informação que faltou, né? Consegue anotar alguma coisa que ainda não tinha anotado, tá? Então peço desculpa àqueles que estão bem atentos, já sabem tudo direitinho como funciona, estão seguindo passo a passo, mas para outros, né, é muito importante, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o calendário antes da gente começar o conteúdo? Acho que não. Certo. Muito bem, então se vocês não têm perguntas aí sobre o nosso calendário, nossos compromissos aí,
avaliativos, a gente vai adiante, relembrando, claro, sempre, né, que a gente combinou já desde o nosso contato pedagógico, que nossa aula é dividida em 2 momentos. Primeira parte a gente trabalha o conteúdo, quando encerrou essa primeira parte, é nesse momento que acontece o intervalo. A gente faz um intervalo de 15 minutos, após o intervalo chamada, ao vivo, online, chama os nomes, vocês respondem para a presença, e depois da chamada a gente tem na segunda parte da aula exercícios. Então a aula não acaba, né? Depois da chamada, a aula continua. São exercícios, são 2 momentos diferentes, 2 formas diferentes de trabalhar o conteúdo, né, no nosso dia de aula, tá? Uma parte mais expositiva, com, claro, dúvidas, perguntas e participação de vocês, uma segunda parte mais ativa de vocês, em vocês vão fazer pesquisa, dar conta de fazer as atividades propostas ali no Classroom, tá? A gente permanece ao vivo, né, até o meio-dia, para tirar dúvidas e perguntas de vocês também. Muito bem. Vamos adiante, então, o conteúdo da nossa aula de hoje, aula 5. Iniciamos com compras e armazenamento de materiais. Nossa disciplina, ela compõe, né, esse conteúdo de materiais também, né? A gente falou bastante no início lá a respeito dos conceitos de produção, mas depois veio os conceitos de materiais, e dentro dos conceitos de materiais, né, uma função importantíssima é a função de compras. Ela é que supre não só a produção de uma empresa, mas os diversos setores, diversas áreas organizacionais que precisam, então, de suprimentos para o seu funcionamento. Tá? Então, o setor de compras, ele é responsável pelo suprimento de insumos e matéria-prima que são necessários ao sistema de produção, né, e todos os demais sistemas e subsistemas organizacionais. Algumas coisas importantes para o setor de compras, né? Comprar na quantidade certa, e a gente já viu aí nas aulas anteriores, né, aqueles cálculos importantes sobre o estoque mínimo, o estoque máximo, né, aquela flutuação, né, dos materiais entre esses limites, o ponto de pedido, né, para fazer a compra sem que haja a falta na situação do fluxo produtivo. Então tem que comprar a quantidade certa para evitar paradas de produção, quantidade certa para evitar custos excessivos. No tempo certo, ou seja, não posso atrasar uma compra e quebrar o fluxo produtivo, né, com a qualidade que se deseja, porque a qualidade da matéria-prima vai impactar no nosso cliente final, e claro, né, com o custo certo também, né, sem que esse custo traga impactos no preço de venda lá no final, tornando a empresa menos competitiva se o custo for exacerbado, né. Então são algumas funções aí que a área de compras, o setor de compras precisa estar muito atento. Alguns tipos de compras, uma classificação, né, dos tipos de compra que a gente encontra no nossa bibliografia, né, na área de compras, tá? Nós temos a compra planejada, a compra de urgência e a compra de emergência, ou compra emergencial. E todas elas vão causar algum tipo de reflexo, de resultado na empresa. A compra planejada seria aquela ideal, né? Ela vem de um planejamento feito, obviamente, né? Tudo antecipadamente pensado, uma administração, né, proativa, que se antecipa a problemas, que vai realizar, então, a compra dos seus materiais através daquilo que foi devidamente calculado lá, o seu MRP, né, o seu sistema de controle. Esse planejamento que é antecipado, é prévio, vai atender aqueles requisitos que a gente viu, né? Compra na quantidade adequada, na qualidade certa, né? No tempo certo, ou seja, vai atender todos os requisitos de qualidade, de custo, flexibilidade, todos aqueles 5 objetivos da produção que a gente viu lá no início, né? A compra planejada concorre para o atingimento daqueles 5 objetivos. A partir dela, os outros tipos sempre podem causar algum tipo de impacto negativo, tá? Fora, então, da compra planejada, as outras compras, né, os outros tipos, vão ser prejudiciais em alguma medida. Então, a compra de urgência se enquadra nisso, né? Ela vai trazer algum tipo de prejuízo no processo. Então,
A compra de urgência ocorre frente a algo que não foi elaborado, algo que não foi planejado. Foi alguma falha que ocorreu nesse processo, tá? Ou seja, uma compra que não é planejada, ela impede que haja melhor qualidade, por exemplo, no momento de uma negociação de compra, na hora de negociar o prazo de entrega, o custo pode ser prejudicado, né? Então, ela não é um tipo de compra que é buscado, desejado, ela ocorre numa situação fora do planejado. Compras emergenciais, essas decorrem de um imprevisto qualquer, né? Uma situação que esteja fora do controle. Então, a compra de urgência era uma coisa que poderia ser planejada e não foi, e aconteceu. Agora, a compra de urgência está, inclusive, fora do âmbito, né, da previsão da empresa, tá? E a não efetivação da compra, essa compra emergencial, ela tende a causar algum risco à empresa. Risco emergencial, risco de dano ao ambiente, um risco de descontinuidade do processo produtivo, um risco de parada da empresa em função da falta desse material. Nesses casos, tá, todos os requisitos, né, ideais ficam em segundo plano, e a empresa acaba tendo que, né, arcar com o custo que for para colocar esse material na empresa, para que esses riscos não ocorram, né, não se efetivem. Tá? Então, a ideal é a compra planejada, as outras duas, cada uma na sua característica, traz prejuízos ao processo de qualquer empresa. Tá? Por isso a importância, né, do MRP, dos sistemas informatizados, para conseguir controlar esses diferentes fatores, né, e fazer somente, né, aquilo que foi planejado no tempo adequado, no momento correto, sem correr os riscos, né, que os outros tipos trazem. Dora está justificando que está trabalhando hoje. Ok, Dora, obrigado. Já li aqui a tua mensagem no chat, certo? Não deixa depois de formalizar por e-mail ali, tá? Meu e-mail é luciano.silveira@qi.edu.br, aquele mesmo e-mail que vocês recebem, né, as informações da disciplina, tá? Formaliza por lá para mim poder justificar a tua falta, tá? Obrigado. Muito bem. Tipos de compras. Agora, vamos ver as funções de forma mais detalhada. Então, uma das funções importantes do setor de compras, para que ocorram aquelas compras planejadas, né, e não as de urgência, de emergência, que causam aqueles impactos negativos que a gente viu, é o desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Essa é uma das funções. Tá? Essa função aí, claro, estabelece um tipo de negociação, né, de parceria comercial com os fornecedores, né, visando ganhos para ambas as partes. Né? Há um benefício para a empresa que realiza a sua compra, né, e atende às suas necessidades, seus objetivos, e claro que deve haver um ganho para esse fornecedor. Né? Então, no processo de negociação, né, dos suprimentos com os fornecedores, a gente deve ter atenção a isso. Né? A gente não quer destruir o fornecedor, né, de forma que eu tenho ganho máximo e ele tem o prejuízo. Né? Senão a gente acaba afetando a nossa cadeia de suprimentos. Daqui a pouco a gente não tem de onde comprar porque a gente canibalizou, né, os nossos fornecedores. Então o processo tem que ser ganha-ganha, as duas partes têm que ter seus ganhos. Tá? E esse processo de desenvolvimento da cadeia de suprimentos ela também envolve, né, outras coisas, como pesquisa dos diferentes tipos de fornecedores em termos de qualidade, preço, né, prazo de entrega, e tudo isso é pesquisado, avaliado e devidamente cadastrado no sistema da empresa, para que ela possa, diante das necessidades que ocorrerem ao longo do tempo, né, escolher o melhor fornecedor possível. Para isso, tem que ter feito esse desenvolvimento. Outra função é negociar os preços e as condições de pagamento. Então, o setor de compras ele tem uma relação importante aí com a área administrativa financeira, contábil, né, a partir das finanças da organização, porque as compras vão impactar esse processo, né, processo financeiro, de administração financeira e contábil. Então,
negociar condições de pagamento e preço faz com que o setor de compras impacte lá os custos, né? Esses custos que vão impactar também lá no nosso DRE, o resultado final do DRE, né? Que é os resultados operacionais líquidos, o lucro líquido do exercício. Então, negociar preço e condições de pagamento é uma função importante do setor de compras. Um outro processo aí importantíssimo é o acompanhamento, ou seja, fez o processo de negociação, firmou-se, né, o acordo entre as partes, fornecedor e empresa compradora, há necessidade de acompanhar o cotidiano desse processo lá no fornecedor, eventualmente estabelecer períodos de contato. Então, foi feita a compra da matéria-prima, eu esqueço, tal dia vai chegar, aí chega o tal dia e o material não chegou. Aí a gente vai buscar informação, faltou aqui, né, um material, eu não vou conseguir entregar. Bom, se já estava na data de entrega, eu descobri isso no dia da data de entrega, o que vai acontecer com o meu processo produtivo? Quebra do fluxo. Então, é uma etapa importante, uma função importante do setor de compras, e acompanhando os pedidos ao longo do tempo. Eu tenho uma entrega da matéria-prima para daqui a 20 dias. Já passou 5 dias, liga para o fornecedor, entra em contato, como é que está o processo, está no prazo, vai conseguir entregar, quantos por cento já tem pronto, já consegue antecipar uma entrega parcial, e a gente vai acompanhando, né? Para não chegar lá no último dia a gente descobrir que o fornecedor não vai entregar. E aí, pronto, quebrou o fluxo produtivo, né? Não atende os clientes, não se atinge aqueles 5 objetivos. Então, é extremamente importante fazer esse acompanhamento, tá? Claro, né? Para todos os materiais, inclusive, a depender do tamanho da empresa, o setor de compras, vão ter lá 3, 4, 5, 6 compradores, e cada um deles vai ficar responsável por acompanhar um certo número de fornecedores, né? Outra função compartilhada essa, né? O setor de compras faz parte do processo de recebimento, é uma função do setor de compras, junto ao setor de qualidade, é claro. Vai determinar se aquele material pode não adentrar o almoxarifado de matérias-primas, por exemplo. Claro que o setor de compras vai ser chamado a conferir a nota de entrada, se é realmente aquele material, se é aquele código, se é aquela quantidade, se confirma aquilo que estava no pedido de compra solicitado junto ao fornecedor. O recebimento também vai fazer a sua avaliação de qualidade junto ao setor de qualidade, verificando a qualidade desse material, se cumpre os requisitos técnicos, para aí sim esse material ser encaminhado ao almoxarifado, e claro, aí o setor de compras libera a nota fiscal de recebimento para o setor financeiro fazer o pagamento do fornecedor. Caso contrário, não atingindo os requisitos, né, esse material vai ser devolvido para o fornecedor com as exigências, né, cumprimento daquilo que foi solicitado. Bom, hoje em dia, o setor de compras, como a gente viu, né, pelas funções ali, ele tem um poder de negociação junto aos fornecedores que pode tornar a empresa mais ou menos competitiva. Esse poder de negociação é citado por Porter, um poder competitivo da organização. A empresa, a organização que melhor negocia, consegue os melhores preços, enfim, né, reduzindo seus custos, tende a ser mais competitiva no mercado. Então, aquele fornecedor que acaba tendo uma negociação de menor quantidade, consegue um preço, né, mais caro da matéria-prima, lá no seu preço final, ou ele vai ter um prejuízo para manter o preço competitivo, ou ele vai ter um preço maior para conseguir justificar os seus custos. Então, quem negocia melhor tende a ter uma redução de custos e se tornar mais competitivo no mercado, ou seja, através do preço, ou seja, através de melhores margens de lucro. Então, ele é visto como um centro de custo, né, que vai gerar mais ou menos lucro para a empresa. Tá? Então, a área de compras tem essa importância, essa conexão importante com a geração ou não de mais ou menos lucro. Então, é uma função importante conectada à área de administração financeira das organizações.
Vamos ver as etapas do ciclo do processo de compras. Então, ela começa com o recebimento das ordens de compra. A gente já viu, né, em aula anterior que quando se geram lá as ordens de produção, o sistema verifica o que tem de material, né, em termos de matérias-primas a serem utilizadas na produção, e vai verificar se aquelas matérias-primas são suficientes para atender aquele pedido de produção. Se não são, o que acontece? Geração de ordem de compra. E essas ordens de compra são geradas e enviadas para o setor de compras. O setor de compras, então, recebe essas ordens, verificando as necessidades de compra para atender, né, os pedidos que estão entrando em processo, né, ou vão entrar em processo de produção logo a seguir. A ordem de compra recebida é um documento interno, então, das organizações, em que, né, sabe-se quais são os materiais que estão faltando, a quantidade desses materiais e para quando é necessário esse material. A partir disso, começa o processo de negociação, né, com os fornecedores para atender, então, as quantidades, os prazos, para que o processo produtivo não seja interrompido. Pesquisando, então, e selecionando os fornecedores, né? A empresa já tem aquele cadastro que a gente conversou antes, dos fornecedores no seu sistema, em termos de qualidade, quantidades possíveis a serem fornecidas, preços. Ela vai, a partir disso, selecionar fornecedores. Em geral, nos processos das empresas, se pede pelo menos 3 fornecedores que vão ser avaliados e liberados para negociação ou compra, né, de um ou de 2 ou talvez dos 3, mas pede pelo menos 3, né? A diretoria que aprova as compras geralmente vai pedir 3 fornecedores. Então, para aquela matéria-prima, 3 fornecedores, cada um deles com seus prazos, preços específicos, as condições específicas propostas. E a diretoria aprova ou não aquela compra. Geralmente é assim que acontece o processo, né? O setor de compras faz todo esse processo de pesquisa, mas ele é autorizado, né? A compra é definida pelo comprador para evitar questões éticas. Alguém, né, da direção da empresa, né, ou o gestor da área é que faz essa aprovação. Parte-se, então, aí, né, depois da seleção, a negociar com os fornecedores, né? Então, aqueles preços que estão ali, né? Dá para negociar, tem margem, melhorar as condições, prazos de entrega. E faz o fechamento e emissão, então, da ordem de compra para aquele determinado fornecedor. Essa ordem de compra, ela fica estabelecida, então, uma relação comercial entre ambos, entre as partes, a empresa compradora e a empresa fornecedora. É um contrato de compra, né? Um acordo firmado entre as partes. O acompanhamento de pedidos, o follow-up. Esse processo, então, vai acompanhar cada pedido. Todos os pedidos, então, devem ser acompanhados, que qualquer descontinuidade, né, em relação a qualquer fornecedor vai causar algum impacto na organização. Então, não são só os pedidos de produção que importam, né? São muito importantes, com certeza, talvez os mais importantes, porque uma descontinuidade deles, né, para o processo produtivo, não tem produto para vender. Mas todos os demais processos, da mesma forma, são importantes. Então, a gente tem material de escritório, né, insumos que são utilizados de uma forma complementar ao processo, eles precisam ser atendidos nos prazos, no tempo, por conta de, né, também impactar o processo. Tá? Então, acompanhamento de todos os pedidos, nunca esperar, né, a data de entrega para descobrir se vai ser entregue ou não. Então, tem que fazer, né, essa periodicidade. Claro que cada empresa, a depender do tamanho da equipe de compras, né, e do número de profissionais, vai estabelecer, né? A gente vai fazer esse acompanhamento, né, diário, a cada período de 5 dias, a cada semana. Como é que vai ser esse acompanhamento? Ele precisa ser feito. Se não for feito, o que vai acontecer? Situações em que a gente teria condições, inclusive, de fazer uma compra emergencial, não vai ter nem como fazer uma compra emergencial, né?
vai acabar chegando lá numa compra de urgência. Ou seja, eu fiz o meu planejamento para fazer compra planejada. E comecei a fazer o acompanhamento. E aí chegou lá no meio do caminho, eu estou fazendo o acompanhamento, follow-up, meu fornecedor diz assim, olha, não vou conseguir te entregar, aconteceu tal situação. Bom, ainda consigo fazer uma compra emergencial com um segundo ou um terceiro fornecedor para ainda tentar atender dentro do prazo e não descontinuar, tentar alguma negociação, conseguir melhores preços ainda. Mas se eu não faço o follow-up, vai chegar no último dia, a produção vai pedir material, não chegou o material, mas eu fiz o pedido há 20 dias atrás, né? Aí a produção diz, não chegou o material. Eu vou ligar para o fornecedor, não, a gente não conseguiu produzir. Pronto. Problema gravíssimo, né? Tem que fazer uma compra de emergência, né? Ainda vai ter tempos ou períodos de produção parada até que essa compra de emergência seja atendida, né? Daqui a pouco eu comprava num fornecedor local, vou ter que comprar de um fornecedor internacional, né? Vai demorar 15 dias, uma semana para chegar, imagina, né? Um impacto muito grande, tá? Então, acompanhamento de pedidos evita muitos problemas, né? É o básico, né? É que nem beber água, né? Então, se a gente não beber água a cada 3 dias, né, já entra em falência renal, né? Acompanhamento de pedido, então tem período para fazer. Se a gente descumprir aqueles períodos, né, a empresa começa a entrar em falência por inalição de materiais, né? Então, acompanhamento de pedidos é vital, né, que nem beber água, tá? Se não beber água, morre. Se não fazer acompanhamento de pedido, a empresa também, né, morre, entra em falência, tá? Porque não vai ter, né, como atender os pedidos em prazo, e isso impacta o mercado, né? E aí a empresa passa a estar fora desse mercado e é uma das coisas, né, que leva uma empresa a quebrar, tá? O controle do recebimento de materiais, né? Alguns parâmetros, tá, gente, que são comuns aí. Claro, a gente está falando de parâmetros gerais, né? Podem haver particularidades de empresa para empresa, da sua área de atuação, né, e do tipo de material que está sendo recebido, mas no geral, né, as especificações, dimensões, né, tamanho, peso, né, profundidade do material, né, densidade, espessura, largura, né, gramatura, a depender do material, tem que ser verificadas as especificações no recebimento. Está fora das especificações, já é uma motivação para devolução, né, desse material, visto que dentro das especificações ele é aceitável para o processo produtivo. Fora das especificações, ele não será aceitável, por algum motivo, não será possível produzir com aquele material, né, que esteja fora das especificações. A quantidade, é claro, né, e aí em termos de quantidade, às vezes há um processo de negociação, né, aceita aquela quantidade que possa estar equivocado, era para ser 100 toneladas, chegaram 90, né, a gente recebe as 90 para não parar o processo produtivo, mas exige, né, a entrega da diferença, tá? E assim por diante. Todas as situações precisam ser controladas no recebimento para notificar os fornecedores, né, segurar o pagamento até que seja cumprida a regra, né, as especificações, né, porque a empresa não vai pagar, né, se não estiver recebendo o material conforme foi especificado. Então, o fornecedor precisa cumprir, né, para ser feito o pagamento, né. Antes da gente ir para o próximo item, gente, até aqui, como é que está para vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta que gostariam de fazer? Para mim, não. Tranquilo? Tudo certo. Legal. A Bruna Tudo certo. tranquilo também, legal, obrigado. A Rosana também colocou no chat tranquilo. A Renata também colocou tranquilo no chat. Legal, gente. Marcos também colocou tranquilo. Muito bem. Então vamos adiante. O próximo item do nosso conteúdo de hoje é o SCM, que é uma sigla, né, do inglês, Supply Chain Management, é a gestão da cadeia de suprimentos. Essa é a tradução, né, do Supply Chain Management. A gente aqui, no Brasil, acaba utilizando, né, diversos autores de língua estrangeira,
E é claro, né, que a gente tem os nossos significados em língua portuguesa. Então a gente vai encontrar, tá, livros em língua nacional, né, em PTBR, né, português brasileiro, nas nossas publicações, mas muitos autores vão acabar utilizando essa sigla SCM. Então, quando vocês olharem, né, a sigla SCM tem esse significado, gestão da cadeia de suprimentos, tá? A depender do autor, é claro, né? Tem autores que vão usar em português, não vão nem citar, né, o SCM, que é originário, né, dos autores de língua estrangeira, porque surgiu, né, esse conteúdo, então, na língua inglesa, né, o Supply Chain Management. Por isso essa sigla em inglês, por isso se utiliza muito, né, na área de compras, gestão de materiais, em inglês, inclusive nos sistemas, tá? Os sistemas informatizados de gestão de estoque, né, que usam o MRP, MRP2, né, dentro da sua configuração, como o SAP, DataSul, Cigana, entre outros, né, alguns utilizam o módulo, né, a gente vai abrir, né, tem uma telinha, o ICME lá, enfim, o acesso à gestão da cadeia de suprimentos, em vez de estar em português, está Supply Chain Management, justamente por causa dessa origem, tá? O foco, né, a ideia é que o Supply Chain Management, ele faz a gestão de toda a cadeia de suprimentos, ou seja, desde a chegada da matéria-prima até a entrega ao cliente final. Então, ela faz esse processo integrado, uma visão de todo o sistema desse material atravessando todo o processo. Tá? Então, por isso é a gestão da cadeia de suprimentos. Então, o suprimento está, né, passando por todo o processo de transformação. Esse controle é feito do início ao fim. Chiavenato traz um conceito importante aqui, gostaria de tratar ele com vocês. Ele diz assim: a empresa faz parte da cadeia de valor que tem início com os fornecedores e acaba no cliente final. E ele diz assim: ver apenas uma parte dessa imensa cadeia é ver a árvore e não a floresta inteira. Então, se a gente olha só para o nosso processo interno, né, na analogia que o Chiavenato está fazendo, a gente está olhando só para a árvore, né, não está vendo o subsistema completo, né? Aquela árvore faz parte de um complexo sistema, né, e é impactado e impacta também esse sistema. A gente precisa olhar o todo, e olhar o todo é olhar lá desde o fornecedor até o cliente final. Tá? Então, tem processos de logística, né, da entrega da matéria-prima até a minha empresa, tem processo de logística da minha empresa até o cliente final, né, e tem diversos subsistemas que acontecem nesse entremeio, então a empresa precisa ter essa visão completa, né? Esse que é o Supply Chain Management, a gestão da cadeia de suprimentos. Então, faz parte desse processo, gestão da cadeia de suprimentos, né, desde lá da chegada do material, né? Ou seja, importa, né, esse recebimento e onde os materiais vão ser armazenados, de que forma, né, em que local esses materiais ficam, né? Depois, durante o processo, né, o que acontece com o material durante o processo, o que acontece com esse material depois de pronto, né, quando o produto está acabado, né, onde ele vai se encontrar, como é que vai se organizar. Então, nós temos o chamado estoque, tá? É o material que a empresa possui e utiliza no seu processo produtivo, né, de produtos ou serviços, né? Vou usar aquele material para produzir o produto, vou usar aquele material para prestar o serviço. Então, né, todo e qualquer produto que a empresa armazena para realizar suas vendas e garantir a entrega ao cliente final, certo? O estoque é o todo, né? Tudo que eu tenho é estoque, né? Esse estoque pode estar durante todo aquele processo. Inclusive, a gente viu, né, em aula anterior, esses diferentes nomes que o estoque recebe, né? Estoque semi-acabado, né? Estoque de produto acabado, né? Então, a gente tem esses estoque em processo, a gente tem esses diferentes nomes que o material recebe, tá? Isso importa aí para a nossa cadeia de suprimentos. O almoxerifado, em termos de estoque, né, o almoxerifado vai ser aquele local, né, onde vão ser armazenados, então, os materiais necessários ao processo produtivo, tá, para uso interno. É o material de expediente, é o material que vai ser destinado depois ao processo produtivo,
aqueles suprimentos de informática, né, para impressoras e outros, por exemplo. Tá? O almoxarifado, em geral, aquele, né, depósito inicial, onde tem os materiais que ainda não sofreram, né, nenhum tipo de processamento, são materiais que estão lá armazenados para serem utilizados no processo, ou seja, ainda não foram para o processo. A outra ponta, né, é o depósito, onde ficam os produtos acabados, ou seja, se eu almoxarifado aquele material que eu vou usar no meu processo, depois de fazer o processo, onde é que fica o material? O produto pronto fica no depósito. Então, o depósito é o local onde ficam armazenados os produtos acabados. Esses produtos acabados depois são destinados, né, à expedição. Tá? Bom, a gente já viu, né, que faz parte da gestão da cadeia de suprimentos, né, esses materiais que vão estar ao longo desses estoques. Né? E, obviamente, esses materiais, então, estão armazenados. E existe algum tipo de objetivo para armazenagem? Não é só deixar o material lá parado, né? E usando conforme a gente vai necessitando. Não, existem objetivos, né? Um dos objetivos da armazenagem é reduzir custos com perda de mercadorias e produtos, né, que possam ocorrer. Então, precisa ter, para armazenagem, né, especificações para essa armazenagem e conservação, a depender do tipo de produto, né, do tipo de material, né, uma boa identificação, um ambiente devidamente regulado, em termos, às vezes, de temperatura, né, de qualidade do ar, controle da umidade, né, isso vai fazer diferença na manutenção daquele material no armazém da empresa, ou seja, naqueles estoques. Então, redução de custo decorrente de perdas que possam ocorrer. Então, tem que controlar o ambiente. Tá? É um dos objetivos. Outro objetivo, redução de custo pela redução na movimentação da mercadoria. Então, eu tenho que controlar como ocorre o deslocamento dos materiais, né? Quais distâncias percorridas, qual a movimentação necessária para deslocar esses materiais dentro do estoque, dentro do armazém, dentro do depósito. Quanto mais movimentação, né, mais perdas se tem. Então, tem que pensar no layout do processo produtivo, né? No layout do estoque, do layout do depósito, do layout do almoxarifado. Minimizando o deslocamento e movimentação do material, né? Mais rápido o processo ocorre e, portanto, eu reduzo os meus custos. Tá? E outro objetivo da armazenagem é melhorar o atendimento aos clientes, sejam eles internos ou externos. Então, os espaços muito pensados, planejados, vão gerar essa redução, né, de custos nesse sentido, tá? Em relação, inclusive, à própria armazenagem, né? Eu otimizo o meu espaço e, portanto, naquele mesmo espaço, eu posso colocar mais ou menos materiais. Se eu otimizo, né, eu melhoro o atendimento dos clientes. Se eu não otimizo, esse atendimento é piorado, tá? Em termos de prazo de entrega, por exemplo. Tá? Então, muito importante, esses são os 3 objetivos fundamentais aí da armazenagem. Essa armazenagem, é claro, né, tem alguns segredos para atingir aqueles objetivos, tá? Um deles é a distância é inimiga da produtividade. Então, as coisas precisam estar devidamente organizadas no espaço físico, de forma que, né, eu tenho sempre a menor distância para o picking, né, para a pega do material, né, o deslocamento desse material, entrega ao cliente final ou entrega ao processo seguinte. Ter responsabilidade e controle sobre os itens estocados. Né. Uma outra regra importante, segredo, né, tocar no material apenas quando puder agregar valor. Então, ficar só movimentando o material, né, a gente pode estar perdendo tempo e agregando custo de mão de obra em cima do material sem estar agregando valor. Quando é que a gente agrega valor no material? Quando a gente vai entregar ele para um processo produtivo, quando a gente vai entregar ele para o cliente final, quando a gente vai melhor organizar esse material para que a gente possa ser mais efetivo, eficaz no processo de picking e entrega. Agora, se eu estiver só deslocando o material, né, sem agregar valor, tá, então esse toque é inválido, né, deve ser evitado. Funcionários são mais produtivos, controlam seu próprio trabalho, ou seja, dar autonomia, né, treinamento, desenvolvimento às pessoas que atuam no processo de armazenagem, picking desses materiais. Agilidade e rapidez são sempre melhor, ou seja, pensar em processos ágeis, né,
rapidez na entrega e no processamento. E considerar sempre que os clientes e fornecedores são parte do processo, né? Então, aquele processo de armazenagem, ele existe para atender clientes, né, e receber os materiais dos fornecedores. Então, eles têm que ser ótimos nas duas pontas, na hora de se relacionar com o fornecedor e receber esse material, e na hora de entregar esse material, né, o produto acabado ao cliente final. Tá? Então, o processo não pode se encerrar em si mesmo, ele tem que pensar para fora, né, porque ele atende clientes e se relaciona com fornecedores. Vamos ver as fases da armazenagem. Então, para a gente fazer uma boa armazenagem, a gente começa com a verificação. Tá? Então, identificar as condições para armazenar aquele material, ou seja, o que ele precisa para ser bem conservado, né, para que o manuseio seja feito com segurança, né, e que haja qualidade nessa armazenagem. Então, a gente precisa verificar que material é esse, né, e que condições ele deve ser armazenado, guardado. Às vezes precisa de condições muito específicas de ambiente, né, e a gente tem que observar isso. Segundo ponto, né, segunda fase da armazenagem, é a classificação e separação por tipos. Isso facilita muito aquela ideia, né, da gente, né, não perder tempo, né, deslocando material sem necessidade ou procurando o material sem saber onde ele está, né, porque se a gente tem um tipo de classificação e organiza esses materiais, né, por nichos de classificação, de acordo com as suas especificações, manuseio, vai facilitar depois a procura desse mesmo material. Outra coisa que facilita muito, e a fase 3 da armazenagem, é a identificação, né? Eu vou organizar os materiais, né, por função, por tipo, né, por conteúdo e por código. Então, a identificação, né, a codificação dos materiais ajuda muito nesse sentido. O endereçamento, né? Eu sei que determinados códigos, né, estão em determinada região do meu estoque, outros códigos em outra região, então eu posso fazer, né, essas classificações regionais, né, dentro do meu estoque. Tá? Claro que as empresas vão utilizar, né, códigos numéricos, alfanuméricos, né, ou somente alfabéticos, com etiquetas e códigos muito específicos, né, código de barras, né, QR codes, né, mas todas as empresas vão utilizar algum tipo de identificação para facilitar a armazenagem desse material, né, de acordo com a classificação que foi estabelecida por ela. Claro, a partir disso, fase 4, né, fazer a guarda, né, ou seja, colocar os materiais, né, respeitando as especificações desse material de acordo com as codificações. Essas 4 primeiras etapas vão garantir que os materiais estejam sempre no local certo, né, no momento adequado, para que, quando necessário, ele esteja lá para ser buscado e entregue, né, para o processo produtivo ou entregue para o cliente final. Verificação periódica do material, né? Então, armazenou o material, fez todo o processo certinho, não terminou aí, né? Eventualmente, a gente tem que verificar como esse material está lá no estoque onde ele foi, enfim, guardado, armazenado, né? Verificar as condições de tempos em tempos. Sobretudo, né, quando esses materiais forem, né, aquele tipo de material que tem validade, né, é um tipo de material perecível, ele precisa, então, sofrer com um tipo de verificação mais periódica. Tá? Mas para todo tipo de material, eventualmente, tem algum tipo de controle periódico. Né? Mesmo que não seja um material perecível e não tenha data de validade, é importante a gente verificar as condições desse material lá no estoque. Verificar se não está havendo, por exemplo, umidade naquele espaço, naquele ambiente. Né? É um material que não pode, então, ficar exposto a esse tipo de agente ambiental, por exemplo. Né? É muito importante fazer verificações periódicas. O sexto item, né, separação e distribuição, é uma das fases da armazenagem. Então, a classificação que foi feita, a separação desse material, né, dentro do estoque ajuda muito no momento da distribuição, porque ele está devidamente localizado, né, facilita a rapidez do processo de distribuição depois. Na hora de pegar o material, onde é que ele está? Está naquele espaço que foi classificado, armazenado, observado os processos anteriores, né? Então, o picking, né, a pega no material e entrega para o cliente final vai ficar muito mais rápida, célere. Então, a fase 6 é a fase de separação para distribuição. Nós temos
dois tipos de sistema de estocagem. Claro que cada organização vai ter as suas características próprias, né, os tipos de materiais próprios, né, a forma de se organizar, uma forma de pensar o sistema produtivo, uma forma de pensar como o fluxo dos materiais vai acontecer. Isso faz com que possam existir, né, esses dois tipos de sistema. Aqui não existe um sistema melhor do que o outro, mas vai existir, claro, né, dificuldades maiores ou menores, vantagens e desvantagens de cada sistema, e a empresa vai adotar aquele que melhor se adeque às suas necessidades. Então a gente tem o sistema de estocagem fixo e o sistema de estocagem livre. O sistema de estocagem fixo, né, ele vai ter aí determinado, né, um local específico lá, né, no estoque, né, no almoxerifado, no depósito, para cada item. Então, cada um vai ter sua posição específica, tá, fixa. Então, aquela posição ali é sempre para aquele tipo de material, é sempre aquele código que vai naquele local, né? Então, os requisitos aí é que as coisas sejam devidamente identificadas, né, os materiais sejam localizados, tudo devidamente identificado para colocar e retirar sempre daquele mesmo local aqueles diferentes materiais que possam estar, né, no estoque da empresa. A desvantagem disso é que, às vezes, é necessário um espaço físico muito grande, né? Às vezes a gente pode ter espaço vazio, né? Não está sendo ocupado por nenhum material ali, mas aquele espaço ali é daquele código. Então, quando o material tiver, ele ocupa aquele espaço. Quando não tiver, aquele espaço fica vazio. O espaço é destinado, endereçado somente para aquele tipo de material, somente para aquele tipo de produto daquela especificação. E pode necessitar de espaços físicos maiores, né, para organizar isso devidamente, tá? Então, seria aí uma desvantagem, né, necessitar de espaços maiores em função disso. O sistema de estocagem livre, né, ele não tem um local fixo, né, seja no depósito, seja no almoxerifado, para os materiais, né? Os materiais vão ocupar os espaços que estiverem vazios. Tá? O requisito para que o sistema funcione bem é que seja muito apurado o sistema. Porque como ele não vai ter localização específica, ele pode estar, né, o material, em cada momento diferente, né, do transcorrer dos dias e períodos, né, ele pode estar num local diferente. E claro, né, vai necessitar que cada vez que o material chegar, ele seja identificado, né, numa posição de endereçamento diferente dentro do estoque. Isso faz com que, a cada vez que se haja uma carga, né, ou descarga desse material, né, a gente coloque o material e tire o material, cada vez eu precise reendereçar no sistema onde está esse material. Então, exige uma quantidade maior de trabalho nesse processo de endereçamento, porque cada vez que consome, né, acaba o material, vou reendereçar, vou colocar no outro lugar, depois quando chegar eu preciso reendereçar isso dentro do sistema. Desvantagem dele seria, né, não ter uma localização mais eficiente, o que pode afetar aí, né, uma perda, né, de materiais, uma perda de tempo na procura, no picking desses materiais, tá? Que aí, sistema livre, né, eventualmente a empresa vai ocupar todos os espaços livres, sem necessidade de deixar espaço vazio, né, seria uma vantagem dele frente ao anterior. Tá? Claro que cada empresa, né, vai buscar o que melhor se adeque à sua necessidade. No geral, o que a gente mais vê é o sistema de estocagem fixo, né? Eventualmente a gente vê um sistema mais híbrido, né, entre estocagem fixo e alguma coisa de estocagem livre. A estocagem livre é mais raro da gente ver, justamente porque ele é bem difícil, né, de ser feito. Mas existe, né, esse tipo de sistema. Dúvidas, perguntas até aqui, gente? Como é que tá para vocês? A Graciele colocou tá joia. A Bruna colocou tranquilo. Bruna Blen. Muito bem. Se vocês não tiverem dúvidas nem perguntas, a gente vai indo adiante. Mas reforço, sempre que vocês quiserem participar, trazendo perguntas e dúvidas, né? Podem habilitar o microfone para fazer as perguntas de vocês, podem mandar alguma pergunta, dúvida pelo chat também, tá? O Marcos também colocou tranquilo ali, a Aslen também,
Thalia também colocou tranquilo. Certo, gente. A participação de vocês é sempre bem-vinda, tá? Fiquem à vontade para participar quando necessário. Muito bem. Nosso próximo item de hoje é a acurácia dos estoques. A acurácia, ela é um indicador para a área de gestão de estoques, para a área de gestão de materiais. Ela mede aí a eficácia desse sistema de controle de estoque, ou seja, a gente vai fazer inventários periodicamente, né, e vai verificar esse indicador de acurácia. No estoque de determinado material, né, deveríamos ter lá 1.000 peças daquele material. A gente vai lá e identifica que tem 900 peças de 1.000. Então, a gente tem ali uma perda desses materiais, em termos de quantidade, né? Isso vai determinar um percentual de acurácia. Se de 1.000 a gente tivesse 1.000, nós teríamos 100% de acurácia, né? Tenho tudo que deveria estar no estoque. Agora, se não tem, eu vou ter uma perda, ou seja, um percentual a menor daquilo que eu deveria estar, né, medindo a minha acurácia. Tem uma acurácia de 90%, ou seja, tem uma perda de 10% desse material. E como a gente já viu lá nos nossos sistemas de controle de estoque, né, com os métodos FIFO, né, o método PEPS, o EPS, né, custo médio, custo de reposição, os materiais eles também têm um valor financeiro no estoque, né, não é só a quantidade, né, eles representam um custo. Então, além, né, de medir a acurácia física, ou seja, né, a perda em quantidade, a gente mede também com a acurácia, né, a perda financeira, ou a acurácia financeira do estoque. Tá? Então, a gente tem duas acurácias, a acurácia física e a acurácia financeira. Claro que, né, as distorções que são identificadas através desse indicador vão exigir correções para diminuir, né, minimizar essas perdas. A melhor acurácia é 100%, né? Bater exatamente, né, a quantidade que deveria estar, né? Então, a busca da acurácia é o 100%, a eficácia, né, de 100%, tá? Valores menores que 100% sempre vão merecer correções dessas falhas, porque sempre vão representar uma perda física e uma perda financeira, certo? Então, visto o nosso conceito de acurácia, vamos à acurácia física, tá? A acurácia física é uma comparação de quantidade. Então, a gente vai ter sempre a possibilidade, né, de ir lá e contar fisicamente quanto é que de fato tem no estoque daquele material e comparar o quanto de material deveria haver, visto que no sistema nós temos lá uma determinada quantidade registrada. Então, a gente viu, né, o material entrou na empresa, ele entra pelo recebimento. Então, tem lá, né, a nota de entrada, entrou 100 peças no estoque. Entrou 100 peças no estoque, e aí a empresa começou a trabalhar, foram passando os períodos, os meses, e chegou o momento do inventário. Né? Então, a gente vai verificar o material lá no estoque, né? Entrou 100 peças. A gente vai ver quantos materiais foram pagos para a produção. Foram pagos 30 materiais, né? Esses materiais então foram consumidos. Então, quanto é que deveria ter no estoque se foi consumido 30 para a produção? Se chegou 100 e foi consumido 30, deveria ter 70. A gente vai contar, em vez de ter 70, tem 65. Então, teve uma perda, né? E essa perda precisa ser considerada, dando então, portanto, a nossa acurácia física com uma perda de material. Claro que essa perda vai ter que ser estudada, né? Para a gente poder corrigir o que aconteceu com esse material, né? Perdeu 5, foi refúgio, né? Foi algum material que estragou, né? Sofreu dano por umidade, o que aconteceu, certo? Para que essa acurácia seja sempre 100% ou mais próxima de 100% possível. Tá? A forma para calcular, então, vai ser o número de itens que a gente contou no nosso almoxerifado e quanto a gente deveria ter, de fato, né, previsto dentro do sistema. Tá? Então, sempre vai ser uma comparação, né, entre o lógico e o físico, né, o que está no sistema e o que está
de fato, lá dentro da almoxarifada, a peça contada, né, dentro da gaveta, por assim dizer. Sempre comparando o que está no sistema com o que está no estoque de fato fisicamente. Então, essa é a nossa fórmula de acurácia física. Tá? Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui uma empresa que vai fazer um inventário do estoque, né? E tem uma quantidade listada, ou seja, está no sistema listado 350 peças. Essas 350 peças elas têm um custo de R$ 22,00 cada uma, então representam R$ 7.700, né? 350 vezes 22 dá os R$ 7.700. Então tem uma quantidade financeira de 7.700 e uma quantidade listada, né, em número de peças, de 350 peças listada no sistema. Tá? A empresa fez o inventário e, ao terminar o seu inventário, né, contou lá fisicamente que, em vez de 350, tem de fato no seu estoque 259. Tá? Representando, então, R$ 5.698. Então, a R$ 22,00, 259 peças, né? Tem R$ 5.698. Como se trata aqui, né, da pergunta qual o percentual da acurácia física, nós vamos dividir o número de itens que foram contados pelo número de itens listados. Foram contados 259 peças. Era para ter no sistema 350. Então, 259 dividido por 350 fica uma acurácia de 0,74. Para representar isso percentualmente, né, a gente multiplica por 100, representando então 74% de acurácia em relação à quantidade. Então tem uma perda significativa de material aí, né? Se a minha acurácia é 74, então falta quanto? 26%, né, de material no estoque. Tá? Então um índice bem ruim de acurácia. Né? O índice de acurácia, né, a meta dele é 100%. Né? O índice que poderia ser considerado aceitável, né, 99%, 98%, né? Mas 74% é um índice muito ruim, né? Representa uma perda muito grande de material. Imagina se a empresa tem esse nível de acurácia para todos os materiais, né? A gente está vendo aqui de um material. Imagina se tem isso para todos os materiais. Quanto de perda essa empresa tem? É muito danoso, né? Em termos de custo. E nós temos também a acurácia financeira, que vai determinar, né, percentualmente qual é o impacto financeiro, né, das perdas no estoque, tá? Então, a comparação vai ser entre o valor dos itens contados, qual o valor financeiro deles, né? E o valor também dos itens listados, o valor financeiro desses itens listados. Então, a acurácia financeira vai ser o valor financeiro do que foi contado de fato lá fisicamente no estoque, dividido pelo valor financeiro dos itens que de fato estão listados no sistema. Tá? Então, sigamos aqui com o mesmo exemplo. Nós temos o inventário que foi feito, 350 peças no sistema, ao custo de 22, totalizando R$ 7.700. Fez o inventário, contou fisicamente lá 259 peças e, portanto, financeiramente, essas 259 peças totalizam R$ 5.698. Qual é a acurácia financeira? Tá? Então, a acurácia financeira aqui vai ser o valor financeiro, 5.698, dividido pelo valor financeiro dos listados, 7.700. Chegando aos mesmos, 0,74, né, vezes 100%, vezes 100 para chegar ao percentual, né, 74%. Claro que aqui a gente pode determinar a quantidade de peças que foram perdidas. Né? Então, era para ter 350, tem 259, 350 menos 259 vai dar a quantidade de peças que perdeu. Financeiramente, qual o valor financeiro da perda, né, financeira? Era para ter 7.700, tem 5.698, um menos o outro, né, vai dar o valor financeiro da perda, tá? Mas que representa 26% de perda. 26% de perda da quantidade e 26% de perda do valor financeiro. Tá? É um impacto gravíssimo, né, desse material aí no estoque. Mas se isso for em relação a todos os materiais do estoque, tiver os percentuais iguais ou parecidos com esse, né, essa empresa está fadada à falência, né, porque uma perda dessa aí é 1/4, né, do estoque sendo perdido, né, constantemente. Tá? Então, a acurácia é um tipo de indicador financeiro de estoque que deve estar ali, né, batendo 100% ou muito próximo de 100%,
em todos os materiais sempre. Tá? Esse é o ideal. Quando há desvios, essa empresa, claro, né, deve fazer o estudo, né, das causas e estabelecer correções para manter essa acurácia sempre próxima dos 100%. É um indicador, né, que toda empresa, né, deve ter no seu estoque. Tá? Não precisa ser uma empresa de produção de bens, né, produção de serviços, empresa na área de tecnologia, ou qualquer tipo de empresa, pode ser um escritório, né? A gente não tem um produto aqui, né, que a gente faz, mas a gente tem material de escritório que faz parte do nosso processo, nosso trabalho. Né? Essas perdas levam, né, mesmo no escritório, né, levam ao longo do tempo aí, né, a fazer com que essa empresa tenha um menor desempenho e, portanto, seja menos competitiva no mercado. Então, deve ser feita a acurácia também para um escritório, né, os materiais de consumo do escritório. Tá? Então, a acurácia financeira, a acurácia física, né, pode ser feita em qualquer tipo de empresa. Tá? Deve ser feito, né, inclusive. Pessoal, dúvidas, perguntas sobre o cálculo de acurácia física, acurácia financeira? Como é que ficou para vocês? O Eduardo colocou tranquilo. A Bruna Blaine também colocou por enquanto tranquilo. Não precisam ser só dúvidas e perguntas também, né, gente? Se vocês quiserem trazer exemplos, né, da vida profissional de vocês, como é que funciona na empresa de vocês também, é sempre bem-vindo essa participação, né, de vocês, que enriquece bastante, né, o nosso processo de aula. Não ficar só um monólogo, né? Só o professor falando, enfim, nessa primeira parte. Também é importante a participação de vocês, ela é sempre bem-vinda, tá? Sempre depois que a gente termina, né, a primeira parte do conteúdo, a gente faz o nosso intervalo, aí depois do intervalo a gente faz a chamada, mas a gente tem um segundo momento da aula, né, que é mais ativo, em que vocês são mais ativos porque vocês vão ter ali propostas de atividades, né, de exercícios de aula, em que vocês então vão, né, relembrar daquilo que a gente recém conversou aqui, né, na primeira parte, vão pesquisar na apostila, vão pesquisar nos slides de aula para fazer esses exercícios. Gosto bastante de reforçar isso com vocês, de que esses exercícios talvez sejam a parte mais importante da aula, né, em que, tendo o desafio, vocês vão ter que dar conta, né, de cumprir com esse desafio dos exercícios. Tendo dúvidas, a gente vai estar aqui conectados, né, ainda até o meio-dia, para tirar as dúvidas de vocês em relação aos exercícios que estão acontecendo. E aí faz com que vocês também estejam, né, mais preparados até para o processo avaliativo depois, né? Porque quando vocês forem fazer atividade avaliativa no Moodle, forem fazer prova ou forem fazer substituição, tendo feito os exercícios, vocês estarão melhor preparados, com certeza, tá? Então, gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, né? Vamos fazer o nosso intervalo. 15 minutinhos, pode ser? Então, gente, no meu aqui são 10h20, 10h35, né? A gente retorna no intervalo. Na volta do nosso intervalo, nós vamos ter, então, a chamada, como sempre, né? Depois da chamada, exercícios conforme combinado, tá? Ninguém desconecta, né? Ninguém precisa desconectar. Eu só fecho a câmera e o microfone e a gente, já no retorno, tá todo mundo conectado para a chamada. Tá, gente? Então, 15 minutinhos aí para vocês respirarem, tomarem um café, fazerem um lanche e a seguir, 10h35, então a gente retorna. Até daqui a pouco, gente.